Enfim, para nós encerrarmos a nossa conversa de hoje, que já vamos avançados, né? Eu queria falar das pessoas que realmente tiveram importância, como o professor Liebesmith, que para mim é a pessoa primeira a se mencionar, fora dessa linhagem de arquitetos que se apropriaram da iluminação como uma ferramenta de identificação do espaço, né, de percepção do espaço, com o valor que a arquitetura tem e numa visão diferente daquela que a luz natural propicia, né? Então, o professor Smith foi um assistente profissional para o uso correto de lâmpadas nos projetos do livro. Ele era um técnico na parte de iluminação, ele era um luminotécnico, ele era 1000 vezes melhor do que 10 engenheiros juntos, ele tinha um conhecimento de iluminação incrível, tinha uma paixão pela iluminação, que o fez uma pessoa de uma generosidade indescritível, tanto assim que muitos jovens, né, o Ladislau Szabo pediu para ele fazer um curso com ele, né, fazer uma série de aulas com ele, ele o atendeu, a Silvia Bigoni também fez isso, o Isaac Rosenblatt trabalhou com ele na Philips, né? Portanto, ele ganhou muito da experiência do professor Smith, né? Mas ele era uma pessoa generosa, um professor dedicado, ele era uma criatura alegre, ele era divertido. Para mim, ele é uma figura inesquecível, né? E eu tive a oportunidade, assim, estagiária do terceiro ano da faculdade, de ter Lívia de um lado e Liebesmith do outro, e ter visto tudo aquilo com tanta qualidade e com tanta responsabilidade em termos do sucesso do empreendimento da obra, né? De vez em quando eu também atendia Oscar Niemeyer, né? Ou o pessoal do escritório Rino Leve, eu era uma jovem, né? Para mim aquilo era absolutamente fantástico, né? Por isso que eu digo que eu sou mal acostumada na profissão, porque eu conheço, o meu início foi de pessoas extremamente importantes, né? O dia que o Henrique Machado disse, vamos marcar uma reunião com o Marco Banti, meu Deus, vou encontrar Marco Banti. Para mim aquilo era uma coisa assim fenomenal, né? Marco foi sempre uma pessoa muito querida para mim. Mas, enfim, o professor Smith, eu falarei mais dele em outra ocasião, porque não é agora que a gente pode se dar tanto tempo, mas é importante dizer, ele foi um marco na nossa profissão, porque ele, apesar de não ser um autor de projetos de arquitetura de iluminação, ele foi uma pessoa importantíssima no desenvolvimento, no incentivo, na prática correta da iluminação no Brasil. Ele foi o primeiro de todos, sem dúvida, como engenheiro, melhor, como praticante da engenharia de iluminação. Numa ocasião, em um evento no Hotel Malfarrege, eu não lembro exatamente quem era o patrocinador do evento. Alguém me perguntou alguma coisa, eu estava na mesa juntamente com ele, estava ao meu lado, e alguém me perguntou alguma coisa, ele falou, um minutinho, deixa eu responder. Ele falou, olha, vocês fazem muita confusão com a iluminação. Existe um lado da iluminação que se chama engenharia de iluminação, que é o que eu faço. E existe outro lado, que é a arquitetura na iluminação. É o que a Esther faz, são coisas completamente diferentes. Eu não faço o que ela faz e ela não faz o que eu faço. Então, ele foi muito importante para demonstrar que, apesar de que eu, como arquiteto de iluminação, tenho que conhecer a engenharia de iluminação, e ele, como engenheiro de iluminação, tem que saber trabalhar para a arquitetura de iluminação, nós somos almas gêmeas, mais até do que gêmeas, eu diria siamesas, né? Porque realmente as coisas são extremamente interligadas e elas não podem ser separadas, né? Então, o professor Smith faz questão de homenageá-lo. Outras pessoas que também trabalharam anteriormente ao Lívio na iluminação, é um grande amigo, uma pessoa que eu respeito, admiro e quero muito bem, o professor Luiz Carlos Quiquerquio, né? Fundador das BAE, juntamente comigo, e com os outros fundadores, outros 12 colegas fundadores, que eu não vou citar agora, só para não... mas está bem definida quem são, né, nos sites das BAE. Foi um batalhador do princípio de que a associação devia ser de arquitetos para arquitetos. Ele foi a pessoa que bateu o pé e falou, Esther, não vou nem participar disso se não for para arquiteto, porque a nossa profissão só pode ser reconhecida nos edifícios se for praticada por um profissional, ou engenheiro ou arquiteto. Começando daí, não é ilegal a gente fazer um projeto que não seja através do título de arquiteto ou de engenheiro. Então, o que nós vamos fazer de uma associação para todo mundo? Isso é um absurdo, né? E, de fato, quando fizemos a associação, houve esse impasse em que a associação não seria reconhecida
caso ela não tivesse esses parâmetros muito bem definidos, né? Então, o professor Kikércio, que foi uma pessoa muito mais dedicada à iluminação dos auditórios, de coisas afins, do conforto ambiental, né? Que era a matéria que ele fazia, conforto ambiental aplicado à arquitetura. Então, talvez por isso ele não esteja exatamente ao mesmo lado do livro, porque ele foi um paralelo, mas um grande conhecedor da matéria, um grande conhecedor de arquitetura, um homem de uma cultura impressionante, de uma generosidade, de um espírito maravilhoso, né? Eu prezo muitas pessoas que vivem uma vida alegre, né? E gosto muito dele, faço questão de dizer como ele é uma pessoa importante na formação. Para finalizar, as pessoas que completaram, exemplo do Kikércio aqui, o professor Kikércio em São Paulo, o Roberto Thompson Mota, também arquiteto, também dedicado à prática de conforto ambiental, e que o escritório dele também fazia instalações elétricas, além disso, né? Mas o professor Roberto Thompson Mota foi também uma pessoa da mesma geração do professor Kikércio, ambos tiveram uma atividade muito semelhante, um em São Paulo, outro no Rio, né? Então, estão citadas essas pessoas porque realmente eu faço questão de falar das pessoas que tiveram uma importância capital na nossa profissão, né? E hoje o mercado fala tanta bobagem, tanta coisa que não tem nada a ver com a realidade, os fatos, e eu me sinto meio comprometida com isso. E, aliás, se eu tiver faltando a lembrança de alguma coisa, por favor, peço que as pessoas me corrijam, me completem, né? Porque realmente eu tenho buscado muito essas informações para o livro que nós estamos escrevendo, o registro das minhas lembranças desse período todo, né? Então, eu escrevo aqui, né, a fase de transição do pioneiro livre leve para a sua jovem aprendiz Estelle Stiller, né? Nós temos que mencionar as pessoas que, de alguma forma, fizeram parte da construção da nossa profissão no Brasil, né? Eu separei essas pessoas em pessoas que foram determinantes, sem as quais realmente a profissão teria se iniciado por outros rumos, as pessoas que foram influentes, e algumas muito influentes na evolução da nossa profissão, e as pessoas que participaram, de fato, dessa caminhada, né? Principalmente as que participaram no início, né? Porque nós começamos em 66, 67, até 1995, 98, né? As coisas, eu considero que essas pessoas foram, de fato, as pessoas que iniciaram a atividade, né? Que deram corpo, começaram a dar corpo à atividade. Então, entre as pessoas determinantes, eu tenho que lembrar do embaixador Vladimir Burtinho. Se o professor Liebesmith foi uma pessoa determinante no incentivo da iluminação no Brasil, o embaixador Vladimir Burtinho foi uma pessoa determinante na iluminação de arquitetura, porque foi ele que escolheu o livro para fazer luminárias e algumas sugestões de iluminação para os painéis das obras de arte que existiam no edifício, e dali tudo se estendeu até as fachadas na área superior. Né? Os arquitetos, outros que foram muito importantes, são os arquitetos Luiz Roberto Carvalho Franco, Roberto de Cerqueira César, mais tarde o Paulo Bruna, Rino Leve Associados, escritório Rino Leve Associados. Quando eles convidaram um livro a fazer o Centro Cívico, a iluminação do Centro Cívico de Santo André, o doutor Rino já era falecido, né? Mas eles lembraram do trabalho do livro em Brasília, acharam que poderiam aproveitá-lo no Centro Cívico de Santo André, e isso foi a primeira obra que se fez fora do trabalho que foi desenvolvido em Brasília, né? Nas obras de Brasília. Então, realmente, eu considero essa solicitação deles o primeiro cliente, fora o embaixador Burtinho, né? Que levou o livro para outras obras que não aquelas do Grupo de Brasília. Posteriormente, quando faleceu o arquiteto Livre Leve, as pessoas mais determinantes que definiram essa caminhada foram o arquiteto Jorge Wilhelm, que teve a ousadia de dizer para mim que eu devia continuar, né? Eu era uma garota de 27 anos, ele foi muito corajoso, né? E também conseguiu me molhar os meus ouvidos, né? Com aquele convitezinho, você vai deixar ele jogar tudo, né? Que vocês fizeram
para o ar e não aproveitar nada, né? Então, realmente, ele foi determinante. Eu acho que ele, inclusive, ele me deu vários conselhos. Procure a Rosa Clias, ela tem um escritório, ela é mulher, como você. Naquela época, a mulher não existia, né, no cenário, imagine só. Então, realmente, ele foi uma pessoa determinante, né? Todas as pessoas foram importantes. A outra pessoa igualmente importante foi o engenheiro Henrique Machado. Ele era o diretor de engenharia das obras, de obras, né, do SESC de São Paulo. E quando eu tive que procurar os clientes, as obras onde nós trabalhávamos, né, eu tive que procurar a obra que estava sendo iniciada, que era o SESC Rio Bonito, hoje em Interlagos, né? E disseram, não, procura o diretor de obras, que é o doutor Henrique Machado. Então, fui eu lá, bati no SESC, marquei reunião, ele aceitou, marcou o dia, bati na porta, ele conversou comigo, me ouviu, né, atentamente, educadamente, chamou o diretor de engenharia, o assistente dele na diretoria de engenharia, Antônio Carlos Martinelli, né, meu amigo Martinelli, e disse assim, Martinelli, vem cá, essa garota está aqui, ela trabalhou com o Lívio, e ela me contou as experiências e que ela conhece da obra do Rio Bonito. Então, olha, é o seguinte, vamos dar uma chance para ela mostrar realmente a sua condição de dar continuidade ao trabalho, porque eu gostei do que ela falou e eu acho que talvez o Marco você possa marcar uma reunião com o Marco Ban aqui e ele possa ouvi-la e eles possam trabalhar juntos aqui para frente. E aí eu falei, ai meu Deus, agora eu tenho que sentar com o Dr. Marco Ban, meu Deus do céu, né? Que para mim foi, mas tudo correu muito bem, o Marco é um doce de criatura, né? Não parece, mas ele é uma pessoa, ele é meio seco, né? Mas ele é uma pessoa muito querida, gosto muito do Marco. Depois disso, Luiz Eduardo Índio da Costa foi também o segundo cliente de procurar o arquiteto Lívio Leve, o trabalho do Lívio Leve, só que o primeiro, posteriormente ao seu falecimento. O índio, né, como a gente chama ele, o índio telefonou para o escritório e disse, eu sou índio, eu conheci muito o Lívio, ele fez Sesc Madureira e tal, gostei muito do trabalho, mas eles estão reclamando de um certo ofuscamento que dá nos jardins, assim, tá, nas áreas externas, né? Eu queria muito saber se você poderia vir até aqui e tal, para fazer uma proposta de trabalho, para dar esse conserto nessas coisas também. Também, vamos lá, né? E aí conheci o Índio. O Índio é uma pessoa que eu amo, eu gosto do Índio da Costa, como se ele fosse uma pessoa muito querida do meu coração. Eu acho ele um homem brilhante, um homem especialíssimo, muito querido no sentido geral, né? Ele é um homem inteligente, ele é um homem brilhante, criativo, ótimo arquiteto, um amigo leal, um amigo verdadeiro, uma pessoa de uma leveza de conversa, de postura. Meu amigo querido, o Índio é uma pessoa que foi muito influente na nossa profissão, porque ele valorizou o trabalho, avaliou o trabalho do Lívio como sendo importante e acreditou numa garota mesmo, que era muito menina, né, naquela época, e se tornou um grande amigo, uma pessoa que eu quero muito bem, e um privilégio para mim ter conhecido o Índio e ter trabalhado com ele. E a outra pessoa igualmente determinante, vejo, estou falando de pessoas que marcaram o nosso começo, né? O Índio, da sua maneira, o Henrique Machado, da sua forma, o Jorge Widen, todos eles tiveram uma participação. O embaixador de Murtinho foi a pessoa que enxergou tudo, que viu tudo, deu uma qualidade ao Palácio Itamaraty ímpar. Então, essas pessoas são muito queridas, eu realmente tenho uma importância muito grande. O seu João Martim era a pessoa que realizava as loucuras das luminárias do Lívio, né, que eu desenhava. E aí tive que procurá-lo lá na fábrica do Belenzinho, tem o seu João Martim daqui, o seu João Martim dali. Eu achava que ele era um português, no máximo, né? E quando eu chego lá no meio da fábrica, que me falaram, olha, aquela baiazinha ali, ele está lá dentro, ele mora lá dentro, né? Quase passa o tempo todo na fábrica. E o seu João Martim era um cabelinho branco, olhinho azul. Eu olhei e falei, nossa, seu João Martim, eu pensei que o senhor fosse português. O senhor não tem cara de português, né? Ele falou assim, mas eu não sou português, eu sou austríaco. Eu falei, mas como o senhor chama João Martim? Ele falou, não, que quando eu cheguei aqui, eu falei, como é que é meu nome em português? E disseram que era João Martim, então eu fiquei João Martim. Mas o meu nome original é Johann Franz Martin. Então, já começou que eu gostei dele pela sua objetividade, né? Para facilidade de trocar o nome. Se eu estou aqui, vai ser assim, né? Pós-guerra.
Depois, as pessoas determinantes, como o João Martins, o João Martins, ele me ensinou tudo, que era cada processo de fabricação, por que se fazia assim, por que se fazia assado, eu perguntava tudo, eu era uma chata, né? Provavelmente eu era para o João Martins, como o Fernando Prado era para o Bahia, na Lumine, né? Muito provavelmente a mesma relação. Mas eu sugava tudo que podia, porque eu tinha que saber como eram as coisas, para então fazer as luminárias de acordo com aquilo que era possível fazer, né? E aí tem as pessoas influentes, que não são aquelas que foram tão determinantes, mas que tiveram uma passagem importante na nossa profissão, e eu acho importante que os jovens saibam disso e procurem conhecer o trabalho dessas pessoas. Marco Ban, que eu já citei, que me recebeu maravilhosamente bem, discutiu a arquitetura toda do SESC e me permitiu fazer as loucuras que nós estávamos fazendo, né? Juntamente com o seu João Martins. A arquiteta Rosa Clias, que eu procurei, atendendo a uma sugestão do arquiteto Jorge Wilhelm, me recebeu bem, minha amiga querida, importante, foi quem me fez fazer a primeira palestra. Ela simplesmente disse, não, você vai fazer tal dia, tal hora e tem conversa. E, enfim, foi bom para mim também, porque eu iniciei uma atividade paralela, né? Talvez tivesse me ajudado muito mesmo. A Rosa é uma pessoa muito querida para mim. E depois, já posteriormente, depois do Índio, o arquiteto Paulo Casé, que era o arquiteto com quem o Lívio teria uma reunião no dia que ele faleceu. Lívio faleceu de um infarto fulminante na madrugada desse dia, tendo um compromisso com Paulo Casé de manhã no escritório de Paulo Casé, lá na Glória, e como ele não apareceu, realmente demorou. O Casé ligou para o escritório de São Paulo, o escritório de São Paulo falou com a casa, a viúva já tinha ligado para ele de manhã e ele não atendeu. Ela acreditou que ele estivesse já trabalhando. Na realidade, quando eles ligaram para o hotel, eu disse, não, ele não saiu do quarto, as chaves estão aqui ainda, né? E aí percebeu-se que alguma coisa estava errada, né? Então, o Paulo Casé, que não teve a visita dele, marcou comigo depois uma visita, e também foi uma pessoa muito querida, assim como o Marc, assim como o Sesc, mostrou uma lealdade, uma fidelidade conosco enorme, nos entendemos muito bem. Paulo Casé tinha como o índio, assim, ele tinha uma noção tão clara. Olha, algumas pessoas, né, o Lelé, o Paulo Casé, o Índio da Costa, o Sérgio Parada, e outros, assim, não quero citar todos, mas eles sabem o que eles querem da arquitetura e sabem, quando a gente conversa sobre os efeitos luminosos aqui e ali, eles sabem discutir. O Felipe Aflalo, com quem eu falei, o Roberto Aflalo, são pessoas que a gente discute a arquitetura maravilhosamente bem, deliciosamente bem, né? E são poucos, né? Paulo Casé é um deles. Depois, o paisagista Roberto Guilhermax, que foi também uma pessoa muito querida, muito querida, e que me convidou para lindos trabalhos. E o seu paisagista, braço direito, José Tabacô, que eu quero muito bem, mora no meu coração, assim como o Fernando Chassel. Veja, eu tenho amigos paisagistas importantes, Rosa Clias, Guilhermax, Tabacô, Fernando Chassel. Hoje em dia, outros mais jovens, eu não vou citar para não citar todos, né? Mas o Tabacô foi uma pessoa querida, fizemos o Parque das Mangabeiras juntos, nossa, as pracinhas de Tiradentes, que Roberto me convidou para fazer graciosamente para a cidade, foi um trabalho lindo. Fernando Chassel, um amigão, amigo do Índio, nós três tivemos ótimos momentos profissionais e de amizade juntos, foi muito bom. E outra pessoa muito influente é o meu colega Gilberto Franco. As pessoas sabem pouco sobre isso, mas o Gil foi uma pessoa tão influente, porque assim que ele entrou no escritório, e eu vou contar isso semana que vem, na próxima reunião, né? O Gil sentou-se, desenvolveu refletores, contribuiu incrivelmente para a qualidade das luminárias que até hoje são feitas no Brasil, desde essa original lá atrás, né? Então, eu vou falar bastante sobre isso, né? Não só sobre a chegada inusitada dele no escritório, mas principalmente sobre o valor do trabalho dele. Gil é um dos pioneiros e é importante que se diga isso. É ele um dos pioneiros, não outras pessoas que são citadas e que não fazem parte de forma nenhuma dessa cronologia da nossa profissão. Então, essas são as pessoas profissionais que tiveram uma influência muito positiva
no desenvolvimento e na consolidação do nosso trabalho. Mas 2 clientes em particular foram fundamentais nessa consolidação, e eu faço questão de citá-los. O senhor Rafael Birman, que foi uma pessoa que acreditou, prestou atenção no que eu falei, desenvolveu os trabalhos comigo, me confiou muitos trabalhos dele. Eu tive a honra e o prazer de conhecer e trabalhar com Rafael Birman, pessoa que eu tenho o maior respeito, admiração, quero muito bem Rafael Birman. E nós dependemos muito, ganhamos muito com ele. E a pessoa que é a pessoa mais querida do meu coração, o senhor José Safra, que foi meu cliente, meu amigo, porque ele sempre dizia assim, você precisa parar de me chamar de senhor. Eu falei, não sei, toda pessoa que tenha um mês a mais de idade que eu chamo de senhor, não tem jeito, né? Ele falou, não, um dia você vai aprender. Então, acho que o dia é hoje, né? José Safra foi uma pessoa muito querida para mim. E para a nossa profissão, ele foi fundamental, ele acreditou no nosso trabalho, ele acreditou na nossa importância. E ele investiu no nosso trabalho de forma, assim, incrível, incrível. E não parece, mas foram essas pessoas que eu citei antes, as determinantes e essas influentes, onde eu incluo o colega Gilberto Franco, né, que fizeram a nossa profissão bipolar. O resto veio depois, de uma outra maneira, né, mas essas pessoas realmente plantaram as estruturas da nossa profissão, né? O senhor Safra teve uma participação muito especial e eu sou grata a ele, porque, de uma forma ou de outra, não só ele nos deu a oportunidade, mas ele foi extremamente elegante, extremamente gentil, extremamente respeitoso. Foi um prazer trabalhar para ele, assim, uma coisa... Ele tem um lugar realmente especial no meu coração, isso é inevitável, né? E o Gilberto Franco, que foi a pessoa de quem eu vou falar na próxima vez, realmente ele tem uma participação muito grande, não só no trabalho em si, né, mas principalmente no desenvolvimento de luminárias, refletores, etc. E eu faço questão de falar dele, porque muitas vezes as pessoas confundem as coisas, sabe? Pessoas que vieram lá atrás, depois, fulano de tal, é o pioneiro. Não, querido, esse é o final da linha, o pioneiro está aqui, né? Eu me sinto na obrigação de falar isso, em prol das pessoas que realmente se desempenharam e se destacaram nesse trabalho. Então, eu diria assim, nós vamos falar principalmente dessas pessoas que fizeram parte desse momento inicial, né, que eu reputo dos anos 73, aliás, dos anos 80, porque até 1980 eu vivi num deserto absolutamente grande em termos de discussão acadêmica, né? Não tinha ninguém fazendo isso, para mim aquilo era horroroso, até apareceu o Gilberto Franco. Então, em 1980. Então, de 80 a 2000, houve uma série de colegas que participaram, alguns dentro do nosso escritório, e, portanto, seguiram uma linha de ação que eu reputo um pouco assim caracterizada que foi caracterizada nos seus trabalhos futuros, e depois cada um desenvolveu a sua personalidade. Importante saber o seguinte, não é porque nós temos uma referência que o trabalho deles tem alguma coisa a ver hoje com aquilo que nós fazíamos. Cada um desenvolveu o seu valor pessoal, a sua característica, porque a arquitetura é, antes de tudo, a expressão de uma pessoa, né, do que ela é. Então, eu diria que essas pessoas são o Gilberto Franco, a Mônica Lugo e o Carlos Fortes, que vieram logo depois, o Gil veio em 80, eles vieram em 86, o Fernando Prado começou o seu trabalho em 93, falarei dele, Laurinha Larrube em 95 e a Júnia Zena em 98. Todos os demais que trabalharam comigo foram posteriores ao ano 2000, por isso eu não vou citá-los, embora haja muitos deles, eu tenho muito orgulho deles todos terem trabalhado comigo. Agora, houve nesse intervalo também, de 80 até 97, portanto, o mesmo intervalo, muitas pessoas que são igualmente importantes e que foram participantes, né, ativos desse processo, mas que têm origens diversas no nosso escritório, que vieram de outras empresas, de outra formação, como o Zé Luiz Galvão, meu amigo querido, Zé Luiz, que em 1980 chegou de uma pós-graduação na Penn State University e ele começou realmente o trabalho independente no seu escritório. A Cristina Maluf, em 85, depois de começar os trabalhos de arquitetura, ela se dedicou à iluminação quando ela visitou uma feira de iluminação, a Light Fair, em Nova York. A Cristina é uma
defensora da iluminação, uma estimuladora da nossa profissão, sozinha no Rio Grande do Sul. Ela fez coisas incríveis, realizou 2 eventos importantíssimos, e é uma pessoa que eu respeito muito profissionalmente, porque ela é uma pessoa muito consistente e muito corajosa, além de ser uma querida amiga, a quem eu devoto muito carinho, muita atenção, né? A Neide Senz e o Plínio Godoy, que foram primeiros, olha, 1986, o Gil, o Zé Luiz, Cristina, todos vieram de 80 a 85. A Neide e o Plínio, 86, né? Vou contar fatos deles também, né? Foi muito interessante o início deles também. A Neide é uma querida e amigo, muito, nos damos muito bem, e o Plínio foi uma pessoa que eu gostava muito de ser atendido por ele quando ele trabalhava na Philips, e nós desenvolvemos um trabalho juntos. Eu fui supervisora e foi um trabalho muito gostoso de fazer com ele. Gostei muito realmente, né, de trabalhar com ele. O Peter Gasper, que é um amigo também querido, né? O Peter era uma pessoa muito comunicativa, portanto não tinha como não gostar dele, né? Em 86 ele iniciou o trabalho na nossa área. Ele era cenógrafo e iluminador da Globo há muito tempo, mas na nossa área ele se introduziu e ele se iniciou nesse trabalho, numa obra minha. Então eu posso contar isso com muita facilidade, porque eu acompanhei de perto isso, né? O Mingroni, segundo o que nós temos registrado, era professor da FAO e começou em 93 no escritório. A Cláudia Torres trabalhava já como professora, mas também tinha um escritório com outras amigas. Em 96 está registrado o início dela, pelo que ela nos falou, né? E o Guinter, que está no histórico dele, que começou a trabalhar independentemente em 97. Eu cito as pessoas que eu conheço menos, mas semana que, na próxima vez, nós vamos mostrar o trabalho de cada um para mostrar as diferenças entre cada uma dessas pessoas, né? Então, eu vou, na próxima vez, falar sobre todos esses jovens, né? Eu agradeço, passei da minha hora de novo, eu tinha que me prometi para falar em 1 hora, né? Mas, de qualquer forma, eu agradeço a todos. Espero que vocês passem a usar essa cronologia para saber direitinho como as coisas aconteceram. E ter orgulho do que aconteceu no Brasil, porque nós começamos muito cedo na nossa petição, né? Então, eu fico aqui à disposição, se vocês quiserem alguma pergunta, mas encerro por aqui a minha participação para que vocês possam também descansar, porque agora são 9 horas da noite, né? Muito obrigada mais uma vez.